Entardecer e ótima noite. Vamos fazer aqui o 10º vídeo referente ao livro de Melquisedeque. É sempre um prazer estar com você, prazer muito grande estar do teu lado e estar levando essa palavra para todos vocês. Essa palavra que vai ajudar muitas pessoas a abrirem os olhos, né? A entenderem o que quer dizer essa palavra batismo. Então, no vídeo passado, nós comentamos que Adão e Eva matou um cordeiro. E esse cordeiro, ele representou esse cordeiro representava o pecado de Adão e Eva. Assim como eles tiraram a vida do cordeiro, eles tiraram a vestimenta e a gordura para comer, porque a roupa deles era feita de palha e não ia resistir ao inverno, ao tempo frio. Eles mataram o bichinho inocente. A primeira morte que foi feita, foi executada, foi por Adão, nesse plano terrestre. Na verdade, o Adão não precisaria matar animal nenhum, né? Mas ele matou o cordeiro. Ele ficou muito triste com isso, eles choraram, mas ele matou. E aí eu mostrei para os senhores o livro que o João Batista, o Yohanan, ele pregava no deserto. Ele vinha do deserto pregando arrependimento. E falava para as pessoas: arrependei-vos, raça de víbora, tal. E vocês já leram essa passagem, se eu não me engano, no livro de Lucas. E ele pregava o arrependimento para as pessoas. Mas aí tem um porém. Denilson, onde que entra o banho do batismo que você ia falar? Escuta só essa história. Então criou-se um concerto, uma aliança, assim como tem aquela aliança no céu, né? Aquela aliança que nós chamamos de arco, né? Muitas pessoas chamam de arco-íris. Eu li sobre isso aqui. E não é do arco-íris, tem a íris, não criou nada. Quem criou foi Yarro. Deveria ser Yarro, arco Yarro. Deveria ser esse o nome. O arco da aliança. A palavra que é Yahushua estabeleceu um parâmetro para Adão e Eva, falando assim: olha, para Adão e Eva, isso será um concerto entre nós. Todas as vezes que vocês cometerem um pecado, vocês vão lá e vão pegar um cordeiro e vão sacrificar esse cordeiro. Até aí, tudo bem. Como eu coloquei a observação, eu não estou batendo martelo e nem falando nada, mas estou dizendo para vocês o seguinte: será que realmente foi Yarro? Será que realmente foi Yahushua que deu essa ordem para matar? Não teria outro meio dele fazer isso? Bom, isso é um questionamento que a gente vê na lei. A lei manda matar, a lei manda imolar. Mas por que a lei mandava matar? Porque na lei, né? Porque esse rito aí aconteceu com Adão. Adão matou o animal e aí, segundo essa palavra que vocês vão ler comigo, a palavra que era Yahushua, que ainda não tinha corpo, falou para ele: olha, eu vou vir para te salvar. Por enquanto, vocês vão ficar aí fora do paraíso, vocês não vão entrar no paraíso. E para vocês entrar, vocês não vão poder entrar com esse corpo, vocês vão ter que ser espírito, a carne não vai mais fazer parte do paraíso. Eu vou ter que perdoar a sua carne, para a sua alma, para que a sua alma entre no paraíso, tenha um perdão divino. Bom, então, vida se seguiu. Vamos lá à leitura, que no meio da leitura eu vou comentando para vocês e vou explicando o que aconteceu do Adão até a vinda do Messias, chamado Yahushua. Aí está dizendo assim, olha, aqui está dizendo o seguinte: e em lento espaço, enquanto tocavam palavras de ânimo e esperança, seus pés alcançaram finalmente a relva macia, que cobria todo o espaço daquela colina. Então estava no Monte Sião, estava saindo do Monte Sião. Era sobre o lugar que o casal via a cada dia o sol declinar, banhando o céu e os vales de um vermelho vivo, como o sangue que jorrava do peito do cordeiro. Olha aí, ó, o sangue do cordeiro. O sol se declinava em cada jornada, a chegada de mais uma triste noite. Então, a pior coisa para Adão é quando chegava a noite. Porque até então ele não estava acostumado ainda com as trevas. Ele não via a noite. Adão brilhava, ele e Eva brilhava muito. Então eles não sabiam o que era noite. Denilson, eles tinham descanso? Tinham descanso, mas eles não... o brilho deles, gente, o brilho da alma de Adão era mais forte do que o brilho do sol, se você quer saber. Ele brilhava. E esse brilho ele perdeu, passou para dentro do corpo, passou para dentro da alma. Por isso que nós dizemos que a alma brilha das pessoas, né?
A alma é luz. A alma é luz. E eles perderam esse brilho sumiu. Aí eles ficaram dependendo do sol, né? E aí quando estava de dia, estava legal, né? Mas quando vinha a noite, e a noite não tinha energia, Adão não tinha energia elétrica, né? Adão não tinha estrada pavimentada, Adão não tinha comida industrializada, Adão não tinha nada. Sem contar as bestas feras que iam atacar ele, né? Porque ele perdeu a graça do Pai. Estava exposto no mundo de trevas. E ele pensava que essas trevas da noite era a vida toda, e não era. As trevas ela durava exatamente 12 horas, que eram as horas do dia. Então você vê que agora tem pessoas que amam a noite, né? Amam a madrugada, né? As trevas, mas o breu mesmo escuro, as pessoas não gostam muito não. E as trevas é sinistra. Então ele, quando declinava-se o sol na sua jornada, anunciando a chegada de mais uma triste noite. A noite para Adão era muito triste. A primeira fora do paraíso, num calmo gesto, o Eterno mostrando-lhe os vales sombrios e a colina, falou-lhe com carinho: aqui será a vossa provisória morada. Daqui podereis contemplar o paraíso. Por algum tempo permanecerá na terra, até se recolhida ao lugar de origem, no seio de Jerusalém celeste. Então a terra era alcançável pelo Adão, ele via, né? Para ele não ficar triste, ele via o lugar, mas ele não podia entrar, né? A gente está falando dessa salvação para todos vocês, mas você não é através do banho que você vai tomar essa salvação, esse banho que é dado nas igrejas. A salvação vem através do arrependimento e através de uma comunhão com o Pai, de um pedido verdadeiro para Ele. E todos os seus dias de vida, você tem que olhar para todos os seus dias de vida, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo. Não é sensato isso? Se você plantar ao longo da tua vida coisa ruim, você não vai colher coisa boa. Você não vai colher. Se você foi só maldade pura, perversidade, se você é uma pessoa que tem rancor, tem ódio, se você é uma pessoa ruim de coração, se você é uma pessoa egoísta, uma pessoa rancorosa, você acha que é legal, vale você estar no meio das pessoas que são boas, dóceis, pessoas que são bacanas, pessoas que são honestas, sinceras, que não mentem para você e que estende a mão quando está necessidade? Qual é a diferença entre os dois? Será que é justo você pegar uma pessoa que só tem maldade no coração, só pensa em destruir, só pensa em ser melhor do que outra pessoa, dar a perna, dar a volta, passar por cima, trambiqueiro? O que vocês acham? E não tem nada de religião isso aqui não, estou te falando de conceitos morais das pessoas. Então o Pai botou eles perto de um local que eles podiam ver o paraíso, mas eles não podiam entrar. Estava proibida a entrada deles no paraíso, não por causa do Pai, porque quando eles mataram a natureza divina, acabou. Eles não poderiam fazer parte daquele sistema de vida. Nós não podemos entrar no paraíso. Com essa carne, não. Essa carne aqui já está condenada. E ali, protegido pela justiça, aguardará o alvorecer da vitória. Quando esse grande dia chegar, retornaremos juntos a Sião, onde seremos coroados em glória num reino de felicidade eterna. Então ele falou que Adão iria entrar um dia nessa cidade chamada Paraíso, né? Local onde é o descanso das almas. Depois dessas palavras, Deus ordenou ao casal que construísse naquele lugar um altar de pedra, sobre o qual cada semana no monte, cada semana à noite, que antecedesse ao sábado, deveria imolar-se um cordeiro. Então toda noite, toda sexta-feira, antes de cair a noite, as trevas, tinha que se matar um cordeiro. Agora vem a história para você. Primeiro eu quero falar do altar. Altar, gente, nunca foi dentro de um templo, um palanque, onde o pastor sobe e ali ele começa a pregar para as pessoas. Altar sempre foi ao ar livre e feito de pedras. Altar quer dizer mesa do Senhor ou mesa do Pai. Não é local para você subir, é um desrespeito você subir no altar. Então esses pastores que sobem ao altar, que não é altar, é palanque, eles estão desrespeitando a Yahweh. E não é mais para a gente fazer altar, porque a última oferta, o último cordeiro, aquele que se fez como cordeiro de Adão e Eva, se chama Yahushua. Agora vocês estão entendendo? Aí o que aconteceu com esse povo descendente de Adão?
Os senhores estão lendo aqui, ó, comigo. Após dizer essas palavras, Deus ordenou ao casal que construísse naquele lugar um altar de pedras, sobre o qual, cada semana, noites que antecede o sábado, eles deveriam imolar um cordeiro pela memória de seu sacrifício, como um sinal de sua presença, para a certeza de que seus pecados seriam perdoados, e eles acenderiam um fogo sobre o altar e queimaria e duraria toda a noite até se cumprir por completo a oferta do sacrifício. Aí o que as pessoas fizeram? Esse povo remanescente, descendente de Adão, começaram, os que chamam-se os rabinos, os mestres da Torá, que eles guardavam o sábado, né, de sexta para sábado. Tanto é que começa o dia deles e dos adventistas, eles guardam de sexta-feira às 18 horas até os sábados às 18 horas. Então esse é o dia que eles guardam. Denilson, foi um dia que deveria ser guardado? Foi. Mas com essa mudança do calendário gregoriano nosso, a gente não sabe se essa sexta-feira que nós estamos vivendo, por exemplo, amanhã é sexta-feira. A gente não sabe se amanhã era sexta-feira que Adão fazia as ofertas, porque o calendário foi mudado. Vocês estão me entendendo? E independente se sexta-feira, o último a morrer numa sexta-feira foi Yahushua. E Yahushua foi morto numa sexta-feira, e nessa sexta-feira passaram-se 3 dias para ele poder ressuscitar e salvar todos lá do abismo, do inferno, né? Lá do Sheol. Então, vai vendo, gente. Aí, o que foi acontecendo ao longo? Agora veio o desfecho desse vídeo, que nós estamos aí a 10. Você vê que veio uma caminhada. Tem mais assunto para frente. Olha, eu já estou falando de altar dentro das igrejas. O povo começou a matar bicho desordenadamente. Pecava, a tribo de Judá e as tribos começavam, pecava, levantava o altar e matava o bicho, matava o cordeiro. Aí já não matava mais cordeiro, matava pombo, matava carneiro, matava boi, matava tudo que vinha bicho ele matava. Até chegar no sacrifício de seres humanos, de criança. Aí entrou um deus chamado Moloque, que enganou eles, e eles davam as crianças, assim que nascer, eles matavam as crianças para dar esse deus de Moloque. Inclusive, o Abraão foi quase enganado. O Abraão pegou o filho dele chamado Isaac, queria matar o Isaac para dar para o pai. Se o pai deu a ele o filho com 100 anos de idade, como é que ele ia pedir o filho? Daquela maneira, ele matando o filho, não o filho morrendo no tempo do pai. Então essa história, ela vem ao longo do tempo, e esse povo deturpou o que se chama batismo e sacrifício. A primeira coisa que você tem que entender, o sacrifício acabou. Acabou toda a lei do sacrifício, porque um homem chamado Yahushua, que ele nasceu de uma mulher chamada Maria, ou Miriam, que a gente conhece, cujo pai vocês chamam José, o nome é Yosef, foi morto com requinte de crueldade, sem ter pecado, sem ter errado, um inocente, ele mudo foi para o abatedouro. Então ele se tornou o cordeiro que, da mesma forma, o cordeiro que Adão matou, dando uma pedrada, e o sangue do cordeiro, ele fez com o sangue, ele fez um altar, e nesse altar colocou o sangue do cordeiro para purificar o pecado da rebeldia dele ter saído do paraíso. Agora você entendeu por que você não deve se batizar? Aí o que esse povo fez? Esse povo judeu, o povo hebreu, eles pegaram essa palavra de Melquisedeque, essa palavra do sacrifício do cordeiro, e começaram a matar bicho, matança de animal. Sabe o que eles faziam? Chegou um tempo que eles não estavam mais matando e só botando no altar. Os sacerdotes, que eram políticos, estavam jogando o sangue do bicho sobre as pessoas. Os senhores estão entendendo? Estavam aspergindo sangue. A pessoa cometia adultério. Aí você, olha, levava... É que nem hoje tem uma confissão na igreja católica. Não tem lá o confessionário? A pessoa chega lá e confessava para o sacerdote. Ou o sumo sacerdote. Olha, eu errei. Eu cometi um pecado. O que eu tenho que fazer? O sacerdote dava a receita. Ó, você vai ter que pegar um novilho. O tamanho do teu pecado é grande. Você vai pegar o novilho e você vai matar esse novilho. Nós vamos sacrificar esse novilho aqui. Você compra o novilho. Eles eram donos dos locais que vendiam os bichos, né? Porque o comércio já tinha se evoluído nessa época. Então eles já tinham o comércio dos bichos, eles já cuidavam dos bichos, porque sabia que o povão
o povo beato ia lá comprar o cordeiro para imolar. Então eles vendiam o cordeiro, eles davam uma receita e eles iam lá e ficavam para receber a oferta dos camaradas. E isso foi aumentando em Israel. O que foi acontecendo? O povo já estava pecando muito, então eles já não estavam mais matando só e colocando sobre o altar, queimando. Eles estavam jogando sobre as pessoas o sangue do animal inocente. Agora você imagina, e o povo é sempre modista, né? O povo está sempre, quando tem uma moda, todo mundo vai atrás, mas até hoje as pessoas pagam penitência. Vocês cansam de ver de vez em quando pessoas subindo a escadaria. Aqui no Rio de Janeiro tem a escadaria da Penha, as pessoas sobem de joelho. Mas tem outras penitências. Filipinas, por exemplo, as pessoas se machucam, né? Se autoflagelam para poder mostrar o sacrifício. Gente, todo sacrifício humano. Por isso que a gente vai entrar também no jejum. Por isso que a gente não tem que jejuar. O Adenilson, nós não temos que jejuar. O jejum, ele é do Velho Testamento. O jejum é você está sacrificando a sua carne. Na verdade, alguém já jejuou por você. O jejum verdadeiro foi ele que deu lá no madeiro. O jejum dele não fala nada, não comer nada, e ele deu a vida dele para você se arrepender e o aceitar. O que você tem que fazer agora, olha só como é que eu... Você entendeu? Porque ele falou que o fardo é leve. E nas igrejas sempre falam assim, não, porque você tem que jejuar. Até eu já falei isso. Não, você tem que jejuar. Não, porque você tem que orar, gritar. Não é mais assim. Acabou isso. Com o Yahushua isso acabou. Com o Yahushua o fardo é leve, o jugo é suave. E Yahushua tomou então esse negócio de consagração, se consagrar, ir para o monte para rezar no monte, você jejuar igual desesperado. Isso acabou. Isso acabou. Inclusive ele foi muito criticado pelos fariseus, porque ele falava assim, e dos fariseus não, pelos discípulos de João. Os discípulos de João estavam vivendo na lei. Os discípulos de João falavam assim, olha, mas os fariseus falavam, mas os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Mostrando para Yahushua por que os discípulos dele não jejuavam. Gente, os discípulos de Yahushua não jejuavam. Aí os pastores levam as pessoas a pensar o seguinte, não, porque ele falou, enquanto o noivo está aqui, enquanto você está na presença do noivo, você não precisa mais fazer as núpcias, o noivo está ali do teu lado. Eles levam as pessoas a acreditar que por Yahushua está ali, Jesus, como muitos conhecem, está ali, eles não precisariam jejuar. Aí ele falou, há dias virão que eles precisam jejuar. Mas não foi por causa daquele momento. Eles deturparam a palavra. O jejum foi aceito até aquele momento. Era um sacrifício, um ritual. Gente, todos os rituais foram abolidos na morte do Messias. Foi a nova aliança. E nessa nova aliança é uma aliança diferente. É uma aliança tão austera como antigamente, só que ela é de dentro para fora. Antigamente você tinha que criar algumas coisas, por exemplo, o batismo, você tinha que se batizar. Os sacrifícios, você tinha que matar o animal. Ou então eles pegavam num desespero, num fanatismo maior, ele aspergiu sangue sobre os beatos, as pessoas que acreditavam. O sangue do cordeiro. E com isso, muitos animais foram sacrificados, pessoal. Muitos animais foram sacrificados. Aí entra aquilo que eu sempre falo para vocês. Você tem noção de quantos cordeiros já morreram? Cordeiro já morreram para poder... Inclusive a carne do cordeiro, segundo relatos, eu nunca comi. Disseram que é uma carne muito boa. Quantos cordeiros? Inclusive agora no Catar, eu ouvi alguns relatos que lá eles têm o hábito de comer carne de cordeiro. Então, quantos animais morreram? Aí Yahushua veio e morreu em favor dos animais. Porque eles estavam matando os bichos inocentes. O bicho não tem culpa do meu pecado. O bicho estava pagando o pecado por mim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quem pagou o pecado por você foi o Messias. Ele pagou esse pecado. E o povo estava contigo, o povo até hoje continua cortando carne do prepúcio, fazendo sacrificar o prepúcio, já vi matando animais como galinhas, cortando o pescoço, deixando o sangue sair. Esses rituais foram abolidos. Eles são anátemas, são maldições.
Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma que eles cortam o pescoço do bicho, deixam o sangue sair, fazem circuncisão na carne do prepúcio para não dizer que o camarada era separado, era circunciso, são as pessoas que estão dentro dos templos. Elas estão mergulhando na água com um ritual que o João empregou naquele momento, João Batista. Então, naquele momento em que João Batista estava, até que Yohanan, o nome dele, estava pregando arrependei-vos, por que é que ele estava dando banho nas pessoas? Você já se perguntou? Por que é que João Batista estava dando banho nas pessoas? Olha só como é que é a loucura das pessoas. João Batista, aquelas pessoas estavam todas sujas de sangue, que era banhada pelos políticos. O João ia contra esses caras e pregava para a multidão. Então João, ele ficava no meio do Rio Jordão, tomando banho, que o Rio Jordão era o rio, gente, que alimentava todo mundo ali. Eles não tinham saneamento básico, eles não tinham água encanada. Então eles tomavam banho, eles não tomavam banho e também não sujavam o rio. Olha só, o João Batista estava arrumando um problema, que as pessoas estavam sujas de sangue, ia lavar porque sangue fede. Sangue, se você passar 2 dias, as mulheres bem sabem disso. Se passar 2 dias no sol, o sangue fede pra danar. Agora tu imagina aquele montão de pessoas beatas, cheias de sangue. O que João Batista tinha que fazer primeiro? Hein, pessoal? Tinha que ir lá lavar essas pessoas. Ele tinha que lavar, ele dar banho, emergir essas pessoas. Então ele fez esse ato para limpar as pessoas e dizer, vocês, assim como vocês estão lavando aqui esse copo com água, ele vai lavar a tua alma. Olha só, bicho. Eles pegaram esse ritual e trouxeram para dentro da religião, como o nome pastor, como o nome padre, como o nome igreja. Rapaz, eles fizeram uma lama em algo que não tinha nada a ver com o que esses caras estão fazendo. Me perdoe, gente. A pior coisa do mundo é quando a pessoa não consegue, não vai a fundo na história, e ela consegue fazer. Aí pegaram esse livro de Marcos, capítulo 16, do capítulo 13 de Marcos, até o 16, onde está escrito assim, aquele que crê e se batizar será salvo, quem não crê vai ser condenado. Essa parte foi acrescentada, foi acrescida, foi modificada intencionalmente. Quem modificou? Os mesmos líderes espirituais ou religiosos que não interpretavam da forma correta. Por exemplo, eles falam que eu devo interpretar errado da forma que eu estou interpretando. Mas qual tem mais senso? Se o Messias falou que o jugo dele é suave e o fardo é leve, se você estiver levando aquele fardo pesado ainda de matar o bicho, de tirar o sangue do bicho, você tinha que se aspergir com o sangue, tinha que andar com sangue no corpo, porque o bicho era inocente. Mas um inocente chamado Yahushua, que prometeu a Adão, por isso que nós chamamos promessa, ele prometeu a Adão que ele viria depois de 5 dias e meio, e como humano, ele estaria sujeito a dia, mês e ano, e o propósito da salvação passaria por ele. E ele viria, morreria em favor de muito, inclusive 2 bichos animais. Inclusive, gente, a gente tem que pensar nesse espaçozinho. Eu tenho que levar para vocês o seguinte: continua a matança do mesmo jeito, tá? A matança dos animais continua do mesmo jeito, da mesma maneira, só que agora é industrializado. Estão matando os bichos, são vidas para poder alimentar a espécie humana. Tem gente até que faz zombaria disso. Ah, eu gosto muito de uma carnezinha assada, eu amo. Tudo bem, até aí tudo jóia. Se for para alimentar só você, beleza. Agora, eu vejo, eu não estou falando para vocês não, as pessoas fazem churrasco, hoje não está não, né, que está ruim de comer picanha hoje, né? Mas as pessoas comem churrasco, comem, daqui a pouco está jogando fora, está jogando carne fora. Então está comendo para desperdício, não está comendo para se alimentar, está comendo para desperdiçar. Era como se você pegasse e matasse uma pessoa e pegasse aquela carne daquela pessoa para se alimentar. E aí, matar só por matar por bel prazer. Então, gente, nós temos que, sim, nós podemos ser alimentados das carnes dos animais, inclusive foi o Pai que ordenou, mas tudo dentro de uma consciência. E por isso que a Yahushua morreu. Por isso que você não vê nos açougues brasileiros carne de cordeiro. Você vê por aí carne de cordeiro? Tem carne de cordeiro.
Não vou te falar que não tem, não tem, mas não é tanta como naquele tempo. Naquele tempo em que a Rússia esteve aqui, era uma matança direta de carne de cordeiro, o sangue do cordeiro. O cordeiro é disputado a preço de ouro, por causa da religião, que enganou as pessoas, dizendo que através do sangue as pessoas se libertar. E o João Batista começou isso, lavando as pessoas, imergindo as pessoas, e essa tradição continuou e está continuando até os dias de hoje, quando esse modo acabou no madeiro. Quando ele morreu no madeiro, acabou ali no madeiro acabou esse negócio de matar bicho, de tomar banho de sangue, acabou isso, ele aboliu, a não ser que você esteja seguindo a Torá e a lei do Moisés, e que você não acredite que o Salvador deu o sangue dele para te salvar. Então esse é o significado de você não se batizar. Por que você não se batiza? Quando alguém pergunta a você assim, por que você não se batiza? Aí você vai explicar essa história para as pessoas. Por isso que eu não me batizo. Porque quem já morreu por mim, eu não preciso, batismo quer dizer banho. E olha, por causa disso, veio tantas outras histórias, gente. Inclusive, uma dessas histórias que foi feita para o povo brasileiro foi a invenção do chuveiro. Chuveiro que você toma banho aí. Você toma banho por aspersão. E o seu banho não é completo. O seu banho não é o banho perfeito. O banho perfeito é por imersão. É você se imergir, deitar, afundar na água. É o banho de banheira, melhor dizendo para você. Que ali você vai retirar todas as toxinas do seu corpo que impede a sua pele, né, a sua epiderme. Esse é o banho verdadeiro. O banho de aspersão é a pessoa que tem uma falsa sensação de que ela está limpa, né? E foi inventado um montão de coisa, né? E sabão de sebo que as pessoas usam, ao invés de limpar a pele, eles entopem mais ainda a artéria. Você sabia disso? As pessoas estão sujas pensando que estão limpas. Então, assim, eu comento aqui, eu sempre falo para vocês, na minha casa eu tenho sempre um sabão de coco. Sempre que eu posso, tenho um sabão de coco. Tá caro pra caramba agora o sabão de coco. E o sabão de coco é porque vai limpar. Não, os médicos até aconselham quando as pessoas têm algum corte, né? Pelo menos na minha época era assim. Limpar bem o local com o sabão de coco ou o sabão neutro. Para você limpar e lavar o local para que o processo de cicatrização aconteça mais rápido. Tirar todas as toxinas que estão ali as bactérias que estão sobre o local. Então você toma um banho de sabão de coco, e esse sabão de coco vai limpar toda a área ali afetada. Eu não sei se vocês sabem disso, o sabão de coco é excelente, é medicinal. Então o correto é a gente tomar um banho com sabão de coco, né, que faz muita espuma, e aí com a aspersão da água, a gente pode até diminuir os riscos de incidência de você ter algum tipo de infecção na pele. Olha que coisa interessante, né? E tudo isso foi criado para que as pessoas não conhecessem a verdade. A verdade não está só de você ir a uma igreja, ou você só pertencer a um corpo. Não é isso, não. A verdade está em toda a sociedade, em tudo que você faz. A verdade está na história. Por exemplo, você que leu já a história do Brasil. Está dizendo lá na história do Brasil que em 22 de abril de 1500, Cabral esteve aqui e descobriu esse Brasil, lá na Bahia, lá e tal, viu Monte Pascoal, aquela história toda que é ensinada pelo MEC no colégio. Isso é verdade? Não, não é verdade. Você está entendendo o paradoxo, o paralelo? Não é verdade. Por que não pega e bota no livro lá e fala assim, o Brasil já existia, não com esse nome, tinha civilizações aqui, pessoas morando, inclusive Salomão, há 3.500 anos. A inscrição, os dados arqueológicos mais antigos do Brasil está aqui no Rio de Janeiro, está ali na Pedra da Gávea, uma inscrição dos fenícios que eles tiveram aqui, provavelmente de um povo muito mais antigo do que os fenícios, mostrando que eles estiveram aqui há 3.500 anos atrás, e não em 2.500 ou 2.000 anos atrás, como 1.500 anos atrás, como a história diz, 1.800 anos, 1.600. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a verdade, ela nunca vai... A verdade ela tem que prevalecer e não está linkada à religião. A verdade é absoluta. A verdade ela não é da religião, gente. É isso que eu estou dizendo para você. A verdade ela não é religiosa.
A verdade não é do capeta, não é do bem, a verdade é um pilar, é algo que sustenta a humanidade. Então, aí vem muitas outras histórias dizendo que o homem foi à lua, dizendo que a Terra é uma bola de gude que fica girando no universo. Cara, tudo isso aí é uma história que contando para você, e pessoas defendem essa tese aí, e defendem. E como assim os pessoal da igreja defende o batismo nas águas, achando que ela está sendo salva. Então vocês prestem atenção a partir de agora e entendam de uma vez por todas, né? Esse é só eu falei numa leitura, eu falei 3 práticas religiosas que estão se fazendo. Altar, que ele diz que altar dentro da igreja, não existe altar dentro de templo. Altar, banho, que o banho tem que ser por imersão, e trocaram a palavra batismo para a palavra banho para a palavra batismo. Assim a mesma coisa, já na palavra ceia, que é janta, eles, ou almoço, ou lanche, eles não trocaram, eles traduziram, algumas palavras traduziram e outras não traduziram. E eles pegaram o ritual que foi ensinado para Adão no início e não respeitaram a morte do Messias, porque o Messias acabou com a lei. Ele fez o novo mandamento. Então esse ritual de batizar nas águas estava linkado ao passado, estava linkado até a chegada do Messias. Quando o Messias chegou, acabou. Ele foi o último, ele se batizou, ele fez tudo e falou: agora eu não quero mais que vocês batizem. E ele fez isso com o ladrão que estava no madeiro, o Dímaco. O Dimas, ele pediu: pai, lembra-te de mim quando estiver no teu... E o Dimas não se batizou. Ele era ladrão, então ele tinha que se descer ali do madeiro, ir lá se batizar primeiro, para pedir para o João, ou para os discípulos de João, os discípulos de João, me batiza aqui, porque senão eu não vou ser salvo. Não foi isso que aconteceu, gente. E a Rússia falou para ele assim: ó, hoje mesmo, ainda hoje, eu estarei contigo no paraíso. Então ali ele inaugurou o novo mandamento, que a transformação é de dentro. O mundo espiritual está dentro de você, não está nas paredes, está na sua mente, está dentro da sua cabeça. Não está em religioso, não está em pastor, em padre, em pai de santo, em guru, não está no ser humano, está fora da carne, está no espírito, e a transformação é de dentro para fora. O se converter, o que a palavra quer dizer, a palavra converter? Mudar de trajeto, mudar a rota, se converter, voltar, fazer a curva. É você se converter, tu está indo naquele caminho e você sai daquele caminho. Quem matava, não mata mais. Quem fumava, não fume mais. Quem bebia, não beba mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem mentia, não minta mais. Quem enganava, não engane mais. Quem era rancoroso, não seja mais rancoroso. É você que tem que se transformar. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Mas a sua luta interna é contra a carne. Você, o teu reino, você que está dentro da sua cabeça, me vendo aqui agora, o seu pensamento, a sua luta é contra a sua carne. E não tem nada a ver com pastor, com santidade, com religião, com igreja. Não tem nada. Ó, gente, não. Isso é lavagem cerebral. Vamos continuar lendo aqui para a gente poder terminar essa história aqui. A página tem, esse livro tem 82 capítulos. E a gente vai ler a história, mas você já entendeu já o enredo do samba, né? Então, eles deveriam imolar um cordeiro pela memória do sacrifício, como sinal da sua presença e para a certeza de que seus pecados seriam perdoados, e eles acenderiam fogo sobre o altar e queimaria toda noite até se consumir por completo a oferta do sacrifício no dia de sexta para sábado, tá? Padre Gregório mudou todo o calendário que nós temos aí, para que o ser humano pudesse firmar sua fé, as verdades reveladas não na manifestação visível da pessoa do Criador. Ele haveria de permanecer invisível daquele momento em diante. Então ele estava invisível. Ele passou a ser visível quando ele veio em carne e osso. Somente em ocasiões especiais, quando se fizesse necessária a sua aparição, ou anjos para nova revelação e advertência se ocorreria. O Eterno disse-lhe com amor: filhos, embora vocês tenham de permanecer neste ambiente hostil, não precisa temer, pois eu, quem está falando isso aí é a Roxa, tá?
permanecerei ao lado de vocês, o cordeiro que morreu, e serei um companheiro amigo nessa jornada. Levarei sobre os meus ombros suas dores, os seus anseios, as suas lutas. E quando tentado pelo inimigo estiverem a ponto de ceder, poderão encontrar abrigo em meus braços, que estarão estendidos para salvá-los. E se algum dia vocês não resistirem e pela fúria do inimigo forem arrastados para a profundeza do abismo, não se desespere, julgando não haver esperança, pois eu estarei ali para acudi-lo com o meu perdão e força. Também tenham sempre em mente o significado das vestes recebidas das minhas mãos, pois elas falam da redenção que o homem pertence descansem, filhos meus, nos braços do amor. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por nós, viu? E o Criador deixou o casal adormecido sobre a relva, e depois de beijar-lhes a face, já marcada pelo sofrimento, o Pai beijou Adão e Eva, e a Ruxa beijou Adão e Eva. A sua luz dissipou-se, tornou-se invisível, dando lugar às trevas daquela primeira noite, fora do paraíso. Deus, ainda que invisível, permanecia ao lado de Adão e Eva, ali na colina. O sofrimento deles era aí o seu sofrimento, como também a esperança de um dia retornar ao vitorioso a Sião. Logo seria a noite do pecado, e reinia a batalha pela conquista do reino perdido. O triunfo da luz requeriria da parte de Deus um sacrifício imenso. Na pessoa do Messias, a seu tempo ele nasceria entre os homens com a missão de pagar o preço do resgate. Por meio deles, muitos seriam libertos das garras do inimigo. Todos aqueles que o aceitassem como Salvador e Rei. Contra esses escolhidos, o inimigo arregimentaria todas as forças procurando fazê-lo cair. Aí eles levam isso, que a pessoa que está na igreja, ela está lutando contra o inimigo. Não é isso, gente. A pessoa que está na igreja está lutando contra o inferno, e toda vez que a pessoa vai para a igreja, o inferno se luta, se levanta com ela. Não é isso. O reino é dentro de você. Então todas as vezes que você conhecer essa verdade e reconhecer que existe um inimigo espiritual teu nesse mundo, e que ele está tentando te destruir, ele está tentando te levar a ceifar a sua alma, é isso que ele está dizendo aqui. Olha que livro, que leitura linda, né? Vocês já haviam lido esse livro? Já? Não? Puxa vida. E ele era da Bíblia, os padres que tiraram eles, através dos concílios. Em uma visão do futuro, o Criador contemplou a alegria triunfal do triunfo final dos redimidos. Haviam sido extremamente provados, mas em tudo foram mais que vencedores por meio daquele que se os redimiu das trevas para o reino da luz. Você veja que esse livro, pessoal, tem um dragãozinho aí, tá vendo esse dragãozinho aí? Você já percebeu, né? Tudo isso tem simbologia nesses livros, tá, gente? As simbologias estão em tudo. Satanás botou simbologia em tudo que você vê, tudo. Todos os sites comerciais, todas as marcas têm a simbologia do cão. Mas não é dele não, tá? Ele não fez nada não. Ele quer marcar que ele como marca um gado, né? Já viu como um fazendeiro marca um gado? Ele dá ele queima para marcar o gado. O gado que a gente fala, e muitas religiões falam, né? Os ocultistas falam que o povão é o gado. O povão você dá a palha na boca dele, e o gado vai aonde está mandando. Onde ordenar, lá eles vão. E depois de antever os sofrimentos que adviriam a grande luta, o Eterno estendeu o olhar para as planícies cativas, contemplando ali as hostes rebeldes dispostas para a luta. O objetivo desse exército era se apossar-se novamente do ser humano, o qual estava selando o direito do domínio sobre o universo. Contrária à natureza do Criador é a guerra, mas para a defesa dos seus filhos estava disposto a entregar o seu poder, disposto a empregar o seu poder. Sua força, contudo, somente seria empregada com justiça. Se o ser humano recusasse sua proteção oferecida mediante o sacrifício do Messias, Deus nada poderia fazer para impedir que o mesmo perecesse nas garras do inimigo, Adão e Eva. Contudo, haviam se arrependido e de seu grande pecado, recebendo pela misericórdia de Deus as vestes da salvação, simbolizadas pela pele do cordeiro sacrificado. Então o cordeiro, se você aceitar Yahushua como seu único salvador, não precisa você ir para a igreja, não precisa você dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa ficar orando de voz para fora, não precisa o requisito, se arrepender dos seus pecados,
ser justo, ser correto, não é ser santo. Essa palavra santa não existe no hebraico, tá, pessoal? Santo não existe. Santo vem de Satanás. Você não é santo, você não é dissimulado, você é verdadeiro. Então é importante que você saiba desse detalhe. Então quando você aceita Yahushua, quando você lê essa história que eu estou lendo aqui agora, e você compreende a verdade, que a verdade foi muito pregada, muito diferente para você. Os padres tiraram, a igreja romana tirou a maioria dos livros da Bíblia para você não entender a história, para você de fato, de verdade, não entender o sentido do sacrifício. Por que eles estão fazendo esses rituais de lavar a cabeça, dar banho, fazer crisma, fazer missa? Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo culto de oração, indo para a igreja, pegando o microfone e gritando, sai demônio? Por que estão fazendo isso? Qual é o objetivo? Enganar as pessoas. Não os que estão indo lá, os que estão indo estão sendo enganados. Os líderes, por isso que a Roja falou, ai de vocês líderes que atam fardo pesado em cima das pessoas. Ai de vocês pastores, bispos, padres, diáconos, missionários, vocês que ficam pregando heresia, mentira, mentindo, jogando fardo pesado sobre as costas das pessoas. Eles vão se ver diretamente com ele no dia do julgamento, pode ter certeza disso. Então que você possa entender, tá? Nós estamos na página aí 59, provavelmente vou ler mais um pouquinho aqui, né? Estamos com 41 minutos de vídeo. Então aqui se encerra essa saga, né? Essa primeira saga sobre batismo, sobre altar, sobre sacrifício que é feito dentro das igrejas evangélicas e igreja católica. Esse é o canal DRM, o canal do Livro dos Apócrifos. Hoje nós não teremos live, tá? Nós não teremos live, só teremos esse vídeo. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem quiser aprender, tá, pessoal? A verdade está aí. Os livros apócrifos estão aí, as pessoas podem ler se quiser. E esse canal aqui vai fazer leitura de livro apócrifo todos os dias desse canal. Vamos falar de Bíblia? Vamos. Mas vamos ler os livros apócrifos, quer dizer, proibidos. E eu ganhei um presente em PDF, uma coletânea de livros apócrifos, livros esses que não estão. Eu vou, no próximo vídeo, eu vou mostrar, fazer um vídeo para vocês mostrando esse apócrifo que eu ganhei. Sensacional, vou mostrar quantos apócrifos nós temos que ler junto com a Bíblia para a gente poder entender a mensagem, que é simples, a mensagem de Yahushua. Não tem complicação nenhuma, é muito simples. E que a gente não deve se preocupar, porque o mundo vai ser destruído, porque a Terra vai passar por um momento cíclico, porque vamos passar por provação. A gente vai passar por provação, mas ele falou que ele estaria conosco até o final dos tempos. DRM Rodrigues é o canal dos livros apócrifos. Deixe o seu like, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe esse nosso vídeo. Você vai me ajudar? Eu estou querendo chegar, eu estou com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Se assim o nosso Pai permitir e se Yahushua não voltar antes desse tempo. Né? Pode voltar, pode não voltar, mas eu quero chegar. E vocês me ajudando, conseguindo 2 ou 3 pessoas para se inscrever no canal, explica que não paga nada, é 0,800, você não vai pagar para ser membro aqui no canal, não paga. Você entra, seja membro e receba sempre os informes do YouTube dizendo quando eu vou fazer uma live ou quando eu vou postar um vídeo, tá bom? Um forte abraço para vocês, fique na paz de Yahushua e que Yahweh acompanhe a todos. Tchau, gente!